Nesse vídeo aqui eu vou analisar os confrontos da rodada de número 21 do Brasileirão. Vou analisar o retrospecto dos times, o momento atual e muito mais. Então, se você quer saber quem que vai ganhar nos jogos, assista esse vídeo aqui e vamos estudar as estatísticas juntos. Antes da gente começar o vídeo, comenta aqui embaixo quem você acha que é o time mais favorito a vencer nessa rodada. Será que é o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo? Quem é? Comenta aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E agora vamos começar a analisar esses confrontos. Primeiro confronto aqui é Santos e Internacional. E o Marinho de Black Power deve ser titular no jogo. Então o Santos vai apostar no Marinho aí nessa rodada. Os últimos 5 jogos foi uma vitória do Inter, um empate, 2, 3 empates e vitória do Inter. Ou seja, nos últimos 5 jogos o Internacional ganhou ou empatou. Foram 3 empates e 2 vitórias do Inter, tá? Então o Internacional tem um leve favoritismo enfrentando o Santos. Inclusive na Vila Belmiro foi um empate e uma vitória do Inter, tá? Então acredito que o Inter é sim um pouco mais favorito, ainda mais por conta desses desfalques que o Santos vai ter. Então vou apostar no 2-1 para o Internacional, mesmo fora de casa. Sport e Vasco, jogo bem complicado, mas na minha opinião o Sport é mais favorito. Vamos analisar aqui os últimos confrontos entre as duas equipes. Os últimos 5 jogos, o Vasco ganhou, depois deu empate, depois deu Vasco, depois deu Sport, depois deu Vasco. Ou seja, foram 3 vitórias do Vasco, uma do Sport e um empate. Olhando o retrospecto, o Vasco tem um pouco mais de favoritismo contra o Sport. E também, todos os jogos aqui são jogos de bastante gols. Os dois times fazem gols aqui na maioria dos jogos. Então, por conta disso, eu acredito que os dois times vão fazer gol. Mas, olhando a fase atual, eu acho que o Sport vence o jogo por 2-1. Acho que o Sport está numa fase melhor, está bem colocado na tabela, o Vasco está mal, então vou apostar no Sport. Goiás e Atlético Paranaense, confronto ali da zona do rebaixamento também, jogo difícil. São dois times que estão precisando reagir urgente. O Goiás fez um bom jogo contra o São Paulo, quase conseguiu empate, então acredito que vai ser um jogo bem pegado aqui também. Olhando os últimos 5 jogos, foi uma vitória do Atlético Paranaense, uma do Goiás, uma do Atlético, uma do Goiás e uma do Goiás. Ou seja, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Goiás e 2 do Atlético Paranaense. Lembrando que são todos jogos antigos, olha aqui, 2006, 5, 4, então são jogos antigos. Eu acredito que o Goiás, jogando em casa, é favorito. Vou apostar no 2-1 para o Goiás. Acho que o Atlético Paranaense faz gol, mas o Goiás vence a partida. Corinthians e Atlético Mineiro, jogo complicado de se apostar, hein? Olha aqui os últimos 5 jogos entre as equipes. Vitória do Atlético, empate, vitória do Corinthians e 2 vitórias do Galo. Ou seja, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Atlético, 1 empate e 1 vitória do Corinthians. Quando o Atlético Mineiro joga de visitante contra o Corinthians, são sempre jogos com poucos gols. Olha aqui, 1-0, 1-1. Então são sempre jogos com poucos gols. Então acredito que esse vai ser um confronto também de poucos gols. O Corinthians vai tentar travar o time do Atlético Mineiro. Na minha opinião, vai ficar 2-1 para o Galo. Acho que vai ter a estreia do Vargas, o Galo está embalado. Vou apostar no 2-1 para o Atlético Mineiro. Fortaleza e São Paulo. Rogério Ceni saiu do Fortaleza. Será que agora finalmente o Fortaleza vai conseguir ganhar do São Paulo? Olha só o retrospecto. Nos últimos 5 jogos foram uma vitória do São Paulo, 2, 3 e 2 empates. Então nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do São Paulo e 2 empates, inclusive 2 empates recentes, onde o São Paulo conseguiu se classificar, tá? Então, nesse retrospecto aqui, o São Paulo está muito bem, não perdeu nenhum jogo para o Fortaleza, então acredito que para agora é um confronto onde o Fortaleza ainda está meio desestabilizado com a saída do Rogério, jogou no meio da semana e perdeu para o Bahia, o São Paulo ganhou do Flamengo, então está com muita confiança, jogo bem complicado de se apostar. Eu vou ficar no 2-1 para o São Paulo. Acho que o São Paulo tem um favoritismo, sim, sempre contra o Fortaleza. Eu vou acabar apostando no 2-1 para o São Paulo. Grêmio e Ceará, mais um confronto onde muita gente está apostando. Será que de fato o Grêmio vai golear o Ceará, vai manter saldo de gol?
Vamos dar uma olhada. Analisando os últimos 5 jogos, ó. Vitória do Grêmio, vitória do Grêmio, vitória do Ceará, vitória do Grêmio e empate. Ou seja, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Ceará e um empate. Então, confronto sempre favorecendo o Grêmio, tá? O jogo que o Ceará ganhou foi na casa do Ceará. Jogos que foram na casa do Grêmio, o Grêmio sempre venceu. E também, se você for analisar aqui nos jogos, ó, o Grêmio apenas em um manteve o saldo de gol. Restante, o Ceará faz pelo menos um gol no Grêmio, tá? Porém, acredito que o Ceará sem o Vina, jogando aí na Copa do Brasil na quarta-feira, então acredito que o Grêmio vai vencer o jogo por 2-0, tá? Esse é meu palpite. Vale a pena ficar de olho também no Ceará, que pode fazer um gol, porque olhando no retrospecto, o Ceará sempre tá fazendo um gol no Grêmio. Flamengo e Atlético Goianiense, acho que aqui é um dos jogos mais favoritos da rodada, né? O pessoal, todo mundo apostando no Flamengo, uma goleada do Flamengo, estreia do Rogério no Brasileirão. Será que vai ter goleada aí? Vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 jogos, teve aquele 3-0 pro Atlético Goianiense, né? Na segunda rodada desse ano. Depois o Flamengo ganhou, Flamengo e empate. Ou seja, nos últimos jogos, ó, inclusive aqui se você for ver, tá? Desde 2011, o Flamengo é favorito. Ó, empatou, ganhou, empatou, ganhou e perdeu. Esse jogo aqui é um pouco fora da curva, né? Porque o Flamengo estava meio mal no começo do ano. Um pouco fora da curva esse jogo. Mas se você for analisar, ó, jogos com bastante gols, ó, 3-2... 3-0, 2-1, 2-0, 3-0, tá? Então também pode acontecer de saldo de gol, ó, como aconteceu em 2019. Acredito que vai ser um jogo com bastante gols, tá? E na minha opinião vai ser 3-1 para o Flamengo. Palmeiras e Fluminense é o 6º colocado contra o 5º, só que o Palmeiras tá voando, tá ganhando todos os jogos, tá muito bem com o novo treinador, então vou apostar no Palmeiras nessa rodada. Olhando os últimos confrontos, tá bem equilibrado, ó. Vitória do Fluminense, vitória do Palmeiras, vitória do Palmeiras, vitória do Fluminense e empate, ou seja, 2 vitórias para cada lado e um empate. Só que vale lembrar também que, ó, quem joga em casa tá sempre favorecido, olha só, jogando em casa, favorecido, tá? E são jogos onde o time mantém saldo de gol, olha aqui, o Fluminense ganhou de 1-0, 3-0, 3-0, 1-0 e aqui 1-1. Então, em 4 dos 5 jogos, teve saldo de gol. Então, eu acredito que dá até para manter saldo de gol aqui. Vou apostar no 2-0 para o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras está com uma zaga muito boa e dá para manter o saldo de gol. Curitiba e Bahia, jogo difícil também. O Bahia vem melhorando aí, né? Vai enfrentar um Curitiba. Vamos ver o retrospecto. Olha só, o retrospecto de bastante empate, tá? Se você for dar uma olhada aqui, olha aqui. Muito empate nesse confronto, então bom ficar de olho, tá? Desde 2001, ó, sai bastante empate, tá? E algumas vitórias do Curitiba, olha aqui. Se você for ver, acho que em todos os jogos aqui, a única vez, ó, desde 2002 aqui, né? Única vez, desde 2000, desde os anos 2000, teve apenas uma vitória do Bahia, que foi exatamente esse ano, tá? Então, se você for ver todo o retrospecto, ó, empate e vitória do Curitiba. Apenas o último jogo que deu vitória pro Bahia. Então, no geral, Curitiba é sempre favorito para vencer o Bahia. Ou vai dar empate ou vai dar Curitiba, tá? Apenas o último jogo, ó, acho que de 15 jogos, teve vitória do Bahia. Então, acredito que o Curitiba é favorito, tá? Ainda mais jogando em casa. Vou apostar no 1-0 para o Curitiba. E para finalizar, a gente tem Botafogo e Bragantino, mais um confronto da zona do rebaixamento. E olha aqui os últimos jogos entre as equipes, tá? Empate, Bragantino, Botafogo, empate, Botafogo e empate. Ou seja, foram 2 empates, 2 vitórias do Botafogo e uma do Bragantino, tá? E vale a pena lembrar também que, olha aqui, 2015, o jogo mais recente foi aqui, ó, onde ficou 1-1, empate na rodada 2 do Brasileirão 2020, onde o Bragantino já estava mais forte. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, onde as duas equipes vão marcar e vai terminar o jogo no 1-1, tá bom? Agora, olhando aqui, os jogos que eu mais tenho confiança no resultado são a vitória do Palmeiras por 2-0 no Fluminense, acredito que vai manter isso aí. E acredito também que aqui, ó, Botafogo e Bragantino 1-1, deve ficar mais ou menos isso também. Tô bem confiante nesse resultado.
e por conta disso coloquei a estrelinha aqui, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é essa estrelinha e já vou apresentar para vocês também esse novo fantasy game chamado Clube do Palpite, tá? Vou confirmar meu palpite aqui e basicamente é um game onde você tem que colocar o seu palpite, ó, inclusive aqui tá todo o meu palpite. Você coloca as estrelinhas para aumentar 50% a sua pontuação nesse jogo, tá? E a gente tem uns bolão gratuito valendo muitos prêmios, ó, para você participar. Então cria agora a sua conta aí no CP10, tá? Baixa o aplicativo, é só pesquisar CP10. Os links para você fazer o download vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? Faça o download do CP10 e venha colocar o seu palpite aqui no CP10, tá? A gente tem o nosso bolão gratuito, que ainda dá para você participar. É só você pesquisar aí bolão gratuito, escola para cartoleiros, ou você comentar aqui no vídeo o seu apelido no CP10, que a gente vai te adicionar, tá? Então comenta aqui seu apelido. E para participar do nosso bolão aqui é gratuito, tá? E tá valendo muitos prêmios. Olha aqui, o primeiro colocado vai ganhar uma camisa oficial do Clube do Coração. Por exemplo, se você é flamenguista, você pode pedir uma camisa do Flamengo. Você vai ganhar um boné do CP10 oficial, uma licença craque do jogo para 2021. O segundo colocado também ganha uma camisa do Clube do Coração, um boné do CP10, uma licença profissional, enfim. Vai ter muita premiação aqui, mesmo o bolão sendo gratuito, tá? Tem premiação por rodada, olha só, premiação VIP. Se você ficar em primeiro, você vai ganhar R$2.000. R$500 se você ficar em segundo, R$200 se você ficar em terceiro, tá? Tem bastante premiação aqui, até mesmo se você for free, você pode ganhar uma premiação aqui muito legal, tá? Se você ficar em primeiro no turno, você pode ganhar até um celular, você ganha um Motorola One Macro, mais um troféu, mais um boné. Então o aplicativo é muito legal, mesmo de graça você pode ganhar muitos prêmios. Só que olha aqui o prêmio do VIP, ó, se você ficar em primeiro no turno, você vai ganhar uma Yamaha 125, ou seja, uma moto. E se você ficar em segundo, você ganha um iPhone 11. Então tem muita premiação legal. Inclusive participantes aqui do nosso bolão gratuito do Escola para Cartoleiros, nossos inscritos já participaram e já ganharam grana com o CP10, tá? Então venha fazer parte também. Faça o download aí do CP10, cria sua conta, entra no nosso bolão, faça a sua licença e venha ganhar grana também com o CP10, o novo fantasy game que eu recomendo bastante. Vamos ver se você é bom do palpite. Valeu? Tamo junto, entra aqui no nosso bolão. Comenta aqui embaixo também o que você achou das nossas análises aí dos confrontos. Faça o download do CP10. Comenta aqui embaixo o seu apelido no aplicativo. E a gente se vê lá. Bom palpite e bora faturar. Tamo junto.